Mama Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Jikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Namo Mahavadanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Suti Devi Pranamami Hari. Vocês estão ouvindo bem o som? Tem algum barulho? Não. Legal. Né? Bom, então vamos continuar. Nós estamos estudando sobre Anartha Nivriti, né, que é o estágio da nossa vida espiritual. E eu falei na semana passada que é um estágio mais longo, né? Anartha Nivriti, esse processo de purificação do nosso coração, da nossa existência, para que a gente possa continuar nosso progresso em direção ao desenvolvimento do amor por Deus. Então, devido a esses anartas, essas coisas indesejáveis, nós não conseguimos ter uma atitude pura em nosso serviço para Deus, e mesmo a nossa relação com Deus é uma relação muito, vamos dizer assim, tumultuada, no sentido que a gente interrompe constantemente, a gente se envolve com outras coisas desse mundo. Né? Então, a gente tem falado muito sobre essa questão de nossa consciência estar voltada para a pessoa suprema. Então, assim, né, como a gente tem consciência quando está com fome, a gente tem consciência quando tem alguma dor, né, quando a gente tem consciência de qualquer coisa que chega aos nossos sentidos. Então, nesse momento que a gente tem essa consciência, a gente fica ligado, conectado àquela experiência por meio da consciência. Então, a gente precisa também ter consciência de Deus, de tal forma que a gente possa permanecer conectado com Ele sem distração. Então, essa consciência de Deus, que a gente chama consciência de Krishna, é o objetivo, né, da nossa prática, estarmos sempre percebendo Deus em tudo. Qualquer experiência que chegue aos nossos sentidos, no final, são uma experiência de Deus. Porque Deus está em tudo, em todas as coisas. Mas, devido assim, à nossa ilusão, nós nos atraímos pelos objetos, ficamos conscientes dos objetos, mas não conectamos esses objetos com a fonte de sua existência, que é Deus. Né? Então, a gente vê as coisas desse mundo separadas de Deus. Então, dessa forma, nós ficamos desconectados de Deus. Agora, uma vez que a gente pode ver tudo conectado com Deus, porque tudo é uma criação dele, então nós nunca vamos estar afastados de Deus. Mas devido a esses anartas, essas coisas indesejáveis na forma de apego, as coisas materiais, anartas na forma de desejos, de ignorância, medo, tantas coisas, a gente, a maior parte das vezes, fica desconectado. Né? Então, por isso, a importância de purificar a nossa existência. Isto é
mudar nossos objetos de apego, né? Trabalhar nossos medos, trabalhar nossos desejos, para que todos se converjam, né? Para a personalidade de Deus. Então, a gente já falou sobre essas coisas indesejáveis que vêm de nossas atividades passadas, né? De nosso karma, que podem provocar, o nosso karma pode provocar muitos anartas, na forma de, de ignorância, né? De ego falso, aversão, medo, muitas coisas, tá? Aí a gente falou também sobre o karma positivo, que também vai nos levar a uma condição favorável ao desfrute, facilidades materiais, e porque muitas vezes nossas atividades piedosas são feitas em busca de uma condição de felicidade material, então nós nascemos com facilidades materiais e também com o desejo de desfrutar dessas facilidades. Mas quando a gente vive com o objetivo de desenvolver nossa consciência espiritual, nos aproximar de Deus. Então, por mais que a gente tenha uma condição material favorável, nós mantemos essa consciência de desapego e de apego à vida espiritual. Então, como Krishna explica na Bhagavad Gita, nós vamos continuar de onde a gente parou, pela própria natureza, né? Deus vai criar situações para que a gente possa dar continuidade ao nosso avanço espiritual. Hoje a gente vai falar sobre, né, essas coisas indesejáveis que atrapalham nossas vidas, né? Vamos falar sobre as ofensas, né, como fonte desses anartas, tá? Então, existem diferentes tipos de ofensas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Vishwanatha Chakravarti, ele vai... Deixa eu aqui puxar o texto do Madhurya Kadamini. Pois é. Então, vamos lá, gente. Então, as ofensas são muito constantes na nossa vida devido à nossa imaturidade, né? Devido à nossa imaturidade, é muito provável que a gente cometa muitos erros. E esses erros podem afetar a nossa vida, né? Proporcionando anartas. A gente já falou na aula passada que uma das características das reações às nossas atividades é o fato de a gente desenvolver uma tendência de continuar fazendo as mesmas coisas. Tá? E aqui ele vai falar dessas ofensas. Então, Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala de 64 ofensas. Vocês podem estudar isso no Néctar da Devoção. E essas ofensas são chamadas de seva aparadas. Então, a maior parte delas, na verdade, são seva aparadas. Os seva aparadas são aquelas ofensas que a gente comete durante o nosso serviço devocional. Então, Rupa Goswami enumera muitas ofensas, como, por exemplo, entrar no templo num palanquim, né, ou entrar de sapatos, ou mostrar os pés para as deidades, falar alto na frente das deidades. Existem muitas atitudes inconvenientes diante das deidades, por exemplo, né? Então, isso são chamadas seva aparadas, aparadas ou ofensas que a gente comete durante o nosso serviço, tá bom? Agora, uma coisa interessante é que ele fala que essas seva aparadas, elas terminam não tendo muita muita atuação negativa nas nossas vidas, porque uma pessoa que está praticando o serviço devocional, cantando os santos nomes,
essa atitude de serviço e de canto, ela neutraliza essas sevas paradas. Então, os acharyas falam que elas não têm muita influência, tá bom? Mas, quando a gente insiste nessas ofensas, em continuar cometendo esses erros, porque a gente sabe que por cantar os santos nomes, nós podemos nos purificar dessas sevas paradas, então ela deixa de ser uma seva aparada para ser agora uma nama aparada, que é cometer atividades pecaminosas apoiando-se no cantar dos santos nomes, tá? Então, aí é que reside o perigo, tá? Pelo fato de a gente negligenciar, assim, negligenciar nosso serviço, nosso comportamento ideal durante os nossos serviços, e se sustentar ou se basear, né, na possibilidade de se purificar de tudo isso através de nosso serviço, nosso cantar, então a gente torna essa ofensa nama parada. Então, aí a coisa fica grave, né? Porque os santos nomes do Senhor são o nosso maior refúgio. E se eu cometo ofensas aos santos nomes, então eu estou assim inviabilizando a maior fonte de purificação da minha vida. Então, aí a gente pode entender que nunca o devoto pode ser uma pessoa negligente em nenhum aspecto de sua vida. Qualquer tipo de negligência pode nos levar a situações prejudiciais para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o devoto sempre é muito diligente, ele é muito cuidadoso em tudo que ele faz, para evitar que surjam mais anartas na nossa vida, né? E que a gente se sinta assim prejudicado, né, com o nosso desenvolvimento espiritual, tá? Então, então é isso, primeiramente, né? A gente tem esse cuidado de não cometer essas ofensas, primeiro a gente conhecer, né, todas essas sevas aparadas que estão lá descritas no Bhakti Rasamrita Sindhu, para a gente ter cuidado, né? Agora, ele vai falar também, deixa eu ver aqui, ele vai falar sobre Nama Parada e vai falar também agora sobre Vaishnava e Guru Aparadas. Então, ele fala que criticar, né, um Vaishnava é a primeira das 10 ofensas, né, que a gente... Então, quando a gente fala de Vaishnava Parada, gente, nós não estamos só falando de grandes devotos, não, tá? Ofender grandes devotos. Qualquer pessoa que está praticando vida espiritual, cantando os santos nomes, deve ser apreciada adequadamente. Então, nós podemos cometer aqui nama aparada, como ele falou primeiramente, insistindo em cometer ofensas durante o nosso seva, nosso serviço, como a gente pode também cometer nama parada, ofendendo os Vaishnavas, tá? E prejudicar a nossa vida, né? Então, quando uma pessoa realmente comete uma ofensa a um Vaishnava, ele deve se arrepender, né? Então, ele deve se aproximar dessa pessoa e pedir desculpa, por favor, eu sou uma pessoa muito baixa, muito caída, eu cometi uma ofensa contra você, né? Para que essa pessoa, né, esse devoto, possa
nos livrar dessa ofensa, tá? Porque é muito séria a ofensa a um Vaishnava, né? Então, ele continua a falar. Desculpa, só um minutinho que eu não estou conseguindo aqui mexer. Pronto. Então, ele continua. Então, a gente precisa se aproximar do Vaishnava, né? Se lamentar e cair aos pés do Vaishnava e procurar, de alguma forma, glorificar esse Vaishnava, oferecer reverência a esse Vaishnava. Agora, se esse Vaishnava ainda assim não ficar satisfeito, a pessoa deve procurar fazer algum tipo de serviço, né, para satisfazer esse Vaishnava durante muitos dias. Tá? Então, a primeira atitude que Vishwanath Chakravarti fala que quando a gente comete uma ofensa, primeiro é se aproximar, pedir desculpas, se lamentar, oferecer reverências e tudo, né? E se o Vaishnava mesmo assim não ficar satisfeito, a gente deve prestar algum tipo de serviço favorável por muitos dias. E às vezes ele fala que a ofensa pode ser tão grave que o Vaishnava ele mantém a sua ira. Então, então ele deve, então o devoto que cometeu ofensa diante dessa situação, ele deve se abrigar completamente nos santos nomes e cantar constantemente os santos nomes, para que um dia ele possa, essa pessoa possa livrá-lo da ofensa que ele cometeu. Então, primeiramente ele pede desculpas, depois ele presta serviço, algum tipo de serviço a essa pessoa para agradá-la durante algum tempo, ou então, se mesmo assim a ofensa tiver sido muito grave, ele deve cantar os santos nomes constantemente, até que a pessoa perdoe, né? Agora, uma coisa interessante é que isso não significa, né, que só pelo fato de a gente ter pedido desculpa, que a gente não vai passar por algum tipo de dificuldade, tá? Então, Vishwanath Chakravarti explica que, por exemplo, vou dar um exemplo mundano aqui, tá? Você está limpando, sei lá, a sala do templo e de repente você quebra o vidro da sala do templo. Aí a pessoa responsável fica chateado com você devido à sua negligência. E aí você pede desculpa, por favor, desculpa, foi sem querer, está certo, está desculpado. Agora vai e compre o vidro. Não é simplesmente pedir desculpa e deixar a janela quebrada. Não, você pede desculpa e vai ter uma atitude de reparar o dano que você cometeu. Não faz sentido? Então, não é só pedir desculpa, mas você tem que reparar o que você fez. Tá? Então, às vezes, né, a gente pode cometer uma ofensa e o devoto ser muito misericordioso e dizer tudo bem, Prabhu, esquece, pode deixar. Mas pode ser que Krishna não esqueça. E Krishna vai fazer por onde a gente passe por alguma situação, para que a gente nunca mais volte a fazer isso. Tá? Então, então isso se compararia a uma medida reparadora. Então, Krishna pode ter essa iniciativa de nos colocar numa situação, tá? Para a gente aprender a lição, de fato. Tá? Então, é isso. Então, uma coisa muito importante, gente, nesse contexto, é que a gente nunca pode se utilizar das facilidades
que o cantar dos santos nomes de Deus nos favorece, e dessa forma a gente negligenciar nosso comportamento. Tá? Aqui, Vishwanatha Chakravarti explica algo muito interessante. Mesmo as escrituras chamadas de Dharma Shastras, que são escrituras que nos ensinam regras e mesmo cerimônias, sacrifícios para nos purificar de certos erros cometidos, ele fala que se uma pessoa se utiliza dessas escrituras, né, só para se purificar e mantém a mesma mentalidade, né, então essa pessoa ela vai ser culpada, né, porque porque na verdade ela não quer de fato trabalhar a sua transformação interior, trabalhar a sua vida, ela simplesmente está se utilizando dessas facilidades para continuar a repetir seus erros. Então, esse tipo de mentalidade, né, torna a pessoa culpada. Tá? Então, ninguém deve pensar que a ofensa... Bom, esse é o ponto muito importante, tá certo? Eu já falei para vocês que não se trata, a ofensa a um Vaishnava não é apenas um Vaishnava elevado. Claro que quanto mais elevado, mais séria é a ofensa, e mais Krishna vai atuar, né, para reparar tudo isso. Mas também qualquer ofensa, mesmo a um devoto simples, né? Agora, tenham muito cuidado em ofender o Parama Karuna. Aí a coisa é séria. Ofensas ao Parama, Deus me livre. Aí a coisa é séria. Inclusive, eu já estou me preparando, porque como a gente vai recebê-lo aqui na fazenda, eu já fiz muitas recomendações a todos os devotos aqui. Já escolhemos a melhor casa, o melhor cozinheiro. Eu não quero ver Parama o tempo todo sorrindo, feliz, né? E eu vou ter, graças a Deus, a oportunidade de poder servi-lo e assim me purificar de todas as ofensas que um dia eu cometi a ele. Então, Cristo está me favorecendo dessa forma, que ele me dá a associação do Parama. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta até o momento? Diga aí, Rani. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, a ofensa à deidade no lar, sim? Na própria casa, que a gente pode ficar bastante, eu diria, bastante mais distraído em muitas ocasiões cotidianas, não? E a outra, se você pode falar sobre isso, e a outra pergunta é a ofensa a um Vaishnava, ou blasfemar contra um Vaishnava. Minha pergunta é quando a pessoa ofende um Vaishnava, se a gente algumas vezes pode estar ofendendo sem a gente ficar consciente. Por exemplo, não? Se a gente fala na intimidade com sua esposa ou com outro Vaishnava sobre um comportamento de outro Vaishnava, né? Falando, tal Vaishnava fiz tal coisa, não sei. Se isso é uma ofensa, como a gente saber quando a gente pode cometer ofensa mais sutil, né? Ok, gente. É uma boa pergunta, tá? O máximo que a gente puder, é claro que na nossa casa a gente tem
assim, uma condição mais simples em geral, né? Mas o ideal é que a gente possa ter uma conduta mínima, né? O ideal, porque apesar de tudo, a gente está lidando com Krishna, né? Não importa se é uma deidade instalada ou não é uma deidade instalada, sabe? Então, porque nós estamos tendo a oportunidade de cultivar nossa consciência espiritual, tá? Então, quando a gente, claro que quando a gente instala uma deidade, então aí a coisa é muito mais séria, né? Mas, gente, eu poderia dizer assim a vocês que, num certo sentido, não tem muita diferença, sabe? Porque se Cristo é absoluto, né? Então o nome de Krishna é Krishna mesmo. Então, por exemplo, o próprio Krishna, o nome Krishna é uma deidade. Então, por isso que a gente ofende o santo nome, né? E a gente ofende o santo nome de muitas formas. Quando a gente canta, né, desatentamente, por exemplo, a gente não está cometendo ofensa. Por que que o nome é absoluto e a forma de Krishna não é absoluta? A foto de Krishna não é absoluta. É claro que é absoluto. Tudo bem, a gente não passa pela formalidade, né, que estabelece regras muito bem definidas, mas a gente precisa ser consciente, né, de que Krishna, Deus, é absoluto. Então, se a gente negligencia nossa relação com Krishna, então, seja ele, seja essa relação através de uma foto, através do cantar do santo nome, através, sei lá, do seu representante. Então, a gente vai manter uma atitude que não é favorável, né? A gente não quer aprender a amar Krishna. Então, esse cuidado, essa atenção, ela deve ser em todo lugar. Então, se eu não estou num templo, eu estou fazendo da minha casa um templo, então eu preciso ter essa atitude, sabe, consciente, porque aí a gente vai aproveitar muito mais, né, essa relação. Mas se um dia eu faço, outro dia eu não faço, um dia eu faço um horário, outro dia eu faço o horário que eu quiser. Então, isso é o que a gente chama de idolatria. Idolatria é esse desrespeito, né? Que a gente considera, às vezes, algo sagrado e às vezes não é sagrado. Então, não, Krishna é sagrado. Então, o pessoal fala, não, é só uma murti. Não, ali é a forma de Krishna. Então, ali tá o seu Jagannatha, ali está. Então, a gente precisa colocar no lugar de destaque, a gente precisa. Eu, muitas vezes, quando eu estive com meu mestre espiritual, e sempre que ele via uma foto, ele oferecia reverências, oferecia respeito, assim com as mãos postas, né? Então, porque não importa. O quadro é absoluto. Lá no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, Prabhupada comenta que a deidade pode ser feita de bronze, pode ser feita de mármore, pode ser feita de madeira, pode ser feita de papel, foto, pode ser feita de mente. A deidade pode ser também feita de mente. A gente pode ter uma imagem de Krishna na nossa mente, e essa imagem de Krishna é uma deidade. Né? Bhaktivinoda tem uma canção muito bonita em que ele fala que, por favor, Krishna, ele fala Mama Mana Mandire, né? Mama Mana, minha mente, né, que é como um espaço, um lugar
E ele está convidando, por favor, Krishna, venha residir na minha mente. Por quê? Porque eu quero lhe adorar. Eu quero lhe adorar com a lamparina do meu amor. Eu quero banhá-lo com as lágrimas dos meus olhos. Né? Eu quero servi-lo. Entende? Então, imagine ter, né, Krishna dentro do nosso coração e assim, o devoto ele convida Krishna para residir no fundo do seu coração, para que ele possa constantemente servi-lo. Então, é essa atitude que a gente está desejando, cultivando. Então, se eu não estou num templo, oficialmente, né, então, a minha casa, ou um espaço, se eu moro com outras pessoas, eu vou ter um espaço onde eu vou poder dirigir minha atenção. Né? E aí, essa deidade que está ali, naquele lugar, ela vai começar a também fazer parte da minha lembrança, vai fazer parte do meu coração. E eu vou levá-la para onde eu for, dentro do meu coração, dentro da minha mente. Entendem? Esse é o processo. Então, a gente vai cultivando uma relação. É muito interessante quando a gente vive num determinado templo e a gente está vendo aquela deidade todos os dias, né? Então, aquela imagem, aquela forma, ela aos poucos, ela vai se tornando muito, como eu posso dizer, assim, muito íntima da gente, né? Às vezes a gente vai para um outro templo e vê uma deidade de Krishna e não sente a mesma coisa, do que a gente sente quando vê aquelas deidades que são nossas, né? Porque a gente está ali cultivando, a gente está tão próximo. Às vezes a gente escolhe uma foto de Krishna que toca a gente, não é? Não sei se isso acontece com vocês, mas tem fotos para mim que me tocam bastante. E tem outras que nem tanto. Né? Então, isso faz parte. Então, quando a gente começa a adorar Krishna em nossa casa, então, esse Krishna vai começar a fazer parte da minha vida. E quando eu for começar a orar a ele em algum lugar, que não seja na minha casa, essa imagem vai vir à minha mente. Então, essa imagem se torna um símbolo, se torna um referencial onde toda a minha energia, a minha atenção vai ser dirigida. Tá? Então, essa é a importância de a gente adorar Krishna, a gente tem uma deidade, porque a gente vai simbolizar, simbolizar Krishna, a pessoa suprema, e a gente vai dirigir nossa atenção, nossa emoção, nosso afeto, né, a esse referencial. Você entende, né, Sandra, o que eu estou dizendo, né? Simbolizar. Sim, muito. Então, quando a gente estuda Jung, né, a psicologia, ele fala muito de simbolizar as coisas. Mas não é que simbolizar como no sentido de... Tá, até no sentido... A gente não pode dizer que a forma de Krishna é exatamente a forma da deidade, porque Krishna é belíssimo. Né? A gente tem descrições muito superficiais sobre a forma de Krishna, que ele tem uma cor, né? Mas o pintor, quando vai pintar, quem sabe se ele está pintando realmente a cor de Krishna? E que ele tem olhos de lótus, mas como é que é esse olhos de lótus, exatamente? Então, o pintor, ele ali expressa na sua arte, né, o que ele visualiza, né, e o que ele consegue, em termos de habilidade, expressar num papel. Então, a gente não pode dizer que a forma assim, a escultura da deidade, ou mesmo a pintura, é exatamente a forma de Krishna. Mas aquela imagem se torna um símbolo. E um símbolo ele tem o poder
tem o poder, eu posso explicar aqui, ele tem o poder de conversar conosco, de interagir conosco, né? E de inspirar, Não é isso mesmo, Sandra? Você pode falar um pouco? Sim. Estão me ouvindo ou tá baixo? Sim, sim. Sim. Bom, criar uma intimidade com uma imagem, com uma foto, ou com uma, digamos, aparentemente, né, uma estátua, né? Mas depois ela vai ganhar um status e não uma estátua, né? Ela vai adquirir um status, né, de relacionamento, né? Que a princípio, como nós somos corpos, né, concretos, a gente vai virar pó. Mas aquela estátua ou aquela foto, aquela pintura, né, ela também veio do campo grosseiro. Mas à medida que eu projeto a minha energia, a minha atenção, a minha escolha, que tudo são habilidades de Krishna que me deu, não são minhas, mas naquele momento eu estou achando que são minhas, né? Então, a minha foto preferida de Krishna, a minha imagem preferida de Krishna, então eu já estou me apropriando do meu eu, e esse eu, ele ganha um status de propriedade. Então, a minha foto preferida de Krishna. Então, eu coloco uma expansão de mim mesma naquela imagem. Sendo que depois que eu fui estudar, que Krishna que me deu essa habilidade de expandir, né, o meu eu na imagem, na foto, na estátua, naquela pose de Krishna, naquela roupa de Krishna. Mas, na medida que eu faço isso, o meu eu é colocado naquele olhar, naquela escolha, quando eu escolho aquela foto, mando pintar, ou vou imprimir, tem um movimento do meu eu para aquela situação, aquilo já cria um vínculo, mais do que uma memória afetiva, é um relacionamento. É assim que a gente começa a paquerar, a gente começa a se relacionar com alguém, né? E da mesma forma, um objeto. E para nós que temos a espiritualidade em Krishna, ganha todo um sentido aí. Uma expressão energética, uma expressão sutil e depois a misericórdia dele. Então, o objeto deixa de ser objeto, ele é introjetado. Na medida que eu olho ali para Krishna, eu sinto imediatamente aqui dentro de mim algo, porque partiu de mim escolher aquela foto. Essa é a estruturação do eu. A gente vem como um pedaço de carne cheio de energia, mas os nossos pais desejam a gente, né, dar um nome ou não, né, rejeita ou ama. Então, a gente deixa de ser, né, somente esse corpo material para ganhar sentimentos ali. Então, a gente também tem a capacidade de transformar esses objetos em seres de amor, em seres de sentimentos. Então, quando a gente escolhe um templo, uma foto, uma imagem, ou até mesmo ali, né, as figuras das deidades, a gente está dizendo algo da gente mesmo. Então, é projeção do nosso eu que enlaça e se apropria, e ali tem a importância de uma consistência amorosa. O amor, ele precisa desse movimento, sair daqui para ir lá e depois voltar. Fazendo um circuito completo, a gente se sente completo, a gente se sente preenchido. E aí, quando as pessoas não conseguem fazer esse movimento todo, só precisa do objeto, é que a gente está no mundo maia, né? A gente está no mundo, a gente precisa da bebida, a gente precisa de alguma coisa. Mas se a gente fizer esse movimento completo, o nome já diz, né? Tem um preenchimento aí total. Então, é um símbolo que me representa enquanto existência. Então, não é uma mera imagem. É mais ou menos isso. Muito obrigado, Sandra. Ficou claro? Alguma dúvida eu posso esclarecer. Mas é exatamente isso, gente. Agora, o que é interessante, porque uma pessoa pode dizer, é só projeção. Na verdade, eu estou falando só comigo mesmo, e o que acontece, não está acontecendo nada do lado de fora para dentro de mim. Sou eu com eu mesmo, criando toda uma situação. Mas não é só isso. O que é interessante é que, apesar de ser um símbolo, né, Krishna, ele vai, de alguma forma,
atuando, né, na vida da gente. Então, a gente vai começando a relacionar essa personalidade, né, com muitas coisas que acontecem na nossa vida prática. A gente vai percebendo que muitas outras coisas vão acontecendo, né, porque nós vamos atribuindo, não só atribuindo no sentido, como eu posso dizer, atribuindo caprichosamente, ou porque ou ilusoriamente eu vou atribuindo muitas coisas que acontecem na minha vida a esse ser. Mas por um processo racional a gente entende que Deus controla tudo, né? Que Ele está presente em tudo. E as coisas que a gente fala de coincidência, né? Que a gente fala de, não é bem assim. Então, essa imagem, ela passa a ter vida e ter vida própria e atuar na nossa vida de muitas formas. Então, a gente vai entrando nesse processo de um relacionamento. A gente vai, como a Sandra falou, é assim que a gente se apaixona, é assim que a gente paquera, a gente vai... Só que, no caso de uma paquera, a gente pode criar muitas ilusões, a gente pode imaginar muita coisa que não é verdade. Mas no caso do devoto, o devoto pode até também imaginar muitas coisas, tá? Mas, com o passar do tempo, a gente vai começando a ver na nossa vida uma e duas, três, tantas situações, e que essas situações a gente percebe claramente que não são situações casuais ou aleatórias, são situações realmente direcionadas pela pessoa suprema. Então, esse processo ele vai amadurecendo cada vez mais. Então, não é simplesmente uma criação mental. Algo acontece fora, algo factual acontece, e esses fatos vão fazendo parte real da nossa vida. Então, isso é diferente, né, do que simplesmente criar só ilusões. Tá? Então, por aí a gente vê a importância, né, das deidades, e de a gente ter nosso lugar, e de a gente cultivar tudo isso. Tá bom? É isso mesmo, né, Sandra? Só completando aqui, Maharaj, a diferença também entre o que eu disse, né, da paixão, da paquera, porque aí a gente ainda está nessa dimensão humana, apesar de ter algo do sublime, né, na paixão, mas quando a gente estabelece na espiritualidade, nesse amor a Krishna, das deidades, a gente está no registro do amor e não da paixão, né? Então, aí a gente vê a reciprocidade, né, de uma forma completamente diferente. Então, eu posso dizer que em relação à escolha, né, da imagem, de como eu projetei, primeiramente o meu eu nessa escolha, e depois eu fui recebendo, né, nesse caminho de volta, a dimensão do amor, e não desse sentimento, né, de uma paixão, né? É muito diferente, e a neurociência já vai explicar as áreas do cérebro onde tem aí, né, o dedo de Deus já, né, comprovadamente no cérebro, uma ação que a gente, na psicanálise, tem um nome de gozo místico, é muito diferente desse gozo carnal, desse gozo da plenitude humana, é muito, muito maior. Então, o que vem de Krishna, na medida que eu dou o meu eu, é infinitamente maior. Então, deixa de ser só uma foto, deixa de ser só uma imagem, até porque o que vem, né, na medida que eu dou o meu eu humano ali, é de um preenchimento absoluto. Então, são registros diferentes, seja no cérebro, seja no meu eu, seja na minha relação amorosa, ok? Obrigado, Sandra. E a outra pergunta sua, Prabhu, foi sobre se a gente é consciente quando... Pode ser que a gente cometa uma ofensa de forma inconsciente, não é isso? Isso é muito comum acontecer, obviamente, né, na nossa vida. Depois que a gente tem que ter muito cuidado. Então, a etiqueta, ela nos protege bastante. A educação familiar e a etiqueta, né?
Então, por isso que Rupa Goswami ele fala muito assim, a preocupação com a etiqueta. Então, muita gente, às vezes, acha chato isso, né? Mas a etiqueta nos protege muito. Então, os devotos sempre oferecem, chamam uns aos outros de Prabhu, que significa Senhor, uma forma, e a gente também, sempre quando vê uns aos outros, oferece reverências. Então, pessoas de mesma idade, ou pessoas de mesmo nível espiritual, têm um comportamento. O comportamento de uma pessoa mais nova para com uma pessoa mais velha é outro comportamento diferente. Então, tudo isso, gente, isso nos protege, tá? Então, tem pessoas que não precisam de nada disso, vamos ser mais naturais. Tudo bem, em certo nível a gente pode ter uma certa naturalidade, dependendo das pessoas com quem a gente está convivendo, sabe que são pessoas realmente amorosas, então qualquer tipo de brincadeira, qualquer coisa está dentro desse nível de intimidade, de amor. É por isso que na dimensão última, né, de Krishna, a intimidade acontece com Krishna porque existe um amor puro. Então, o amor puro não gera negligência. Pelo contrário, mesmo no meio da intimidade, né, o amor nos leva a fazer sempre o melhor para o outro. Né? Então, você não precisa dessa etiqueta toda, porque naturalmente sempre você está se esmerando pelo melhor. Tá? Então, pode ser que mesmo nesse mundo a gente tenha relações de amizade muito legais e não precisa dessa, né? Mas em geral é importante a gente estar consciente da etiqueta para evitar deslizes, né? Claro que isso pode acontecer, né, devido à nossa ignorância, né, à nossa falta de conhecimento, a gente pode cometer assim algum tipo de erro, tá? É muito comum. Claro que quando a ofensa é inconsciente, ela tem muito menos peso do que uma ofensa consciente. Mas, de qualquer maneira, mesmo uma ofensa inconsciente, ela tem os seus efeitos negativos. Tá? Então, por isso, é nossa obrigação, nosso dever conhecer para evitar essas ofensas, tá bom? Muito bom. Obrigado, Maharaj. Ok. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Estamos chegando às 5 horas. Vamos ter programa aqui, está cheio de gente, a Fazenda. Eu posso só comentar, porque eu assisti a Claro. aula depois que eu não pude estar presente, e eu achei muito bonita a colocação, né, de por que a gente repete os erros ou os anarcas são de formas insistentes, aí mesmo a gente, às vezes, até tomando consciência que está errado, né? E a gente vai lá, humanamente, precisa repetir. E agora, eu não sei falar o nome dele, o Hari fez essa pergunta, eu me lembrei, é Hari, né? Kirtana Dasa. Quando um pensamento de ofensa, e a gente toma ciência disso, acho que é extremamente humano isso, eu queria colocar aqui e perguntar Maharaj se é uma conduta correta. Quando eu percebo que eu faço alguma coisa, que eu sinto alguma coisa, que é um anarta, eu, na psicologia, tendo a achar que isso tem mais a ver da Sandra. A Sandra está sentindo alguma coisa em relação a Maria ou João, e eu estou falando ou pensando alguma coisa errada de Maria ou de João. Eu, pela minha formação, já consigo perceber onde é que está a raiz disso, né? Que a Sandra está querendo alguma coisa, na verdade, mas está projetando ali, ou está acusando alguém. Mas, espiritualmente, o que eu faço nesse momento, já que o anarta está se repetindo, por exemplo? Eu sei que isso é um jogo do ego, sei que isso é um jogo, né, da vaidade ou da inveja, eu consigo localizar.
Mas o que eu faço para dissolver isso espiritualmente? Agora, escutando a sua colocação, eu posso pedir perdão a Krishna, eu posso cantar os santos nomes, e sendo já consciente, eu preciso remeter à pessoa, ou simplesmente na minha relação amorosa com Krishna, isso já é algo que pode ser dissolvido. Eu acho que a gente precisa se dirigir à pessoa, faz parte, sabe? Se submeter, né? Não é se humilhar, mas eu acho que isso afeta o nosso ego, né? A gente começa, porque você psicólogo, você sabe, você já falou tudo aí, né? Isso é o jogo do ego, tá? Então, eu, alma, estou identificado, né? Estou vivendo um ego que foi mal formado nesse sentido, mal educado, tá? E estou vivendo esse papel. Então, agora, eu, alma, preciso ter uma atitude consciente e eu tenho que, como é que eu posso dizer? Eu tenho que resolver isso definitivamente. Por que eu não posso me aproximar da pessoa e pedir desculpa? Porque o meu ego não vai querer se humilhar. Então, o meu problema é a minha vaidade, é o meu orgulho, e eu tenho que resolver isso. Eu preciso resolver essa questão. Eu sou uma alma, todos são almas. Então, eu não tenho que me preocupar em manter esse ego assim, num status, sabe? Não. Então, eu agora vou tomar a atitude de eu, alma, e vou desaprender aquilo que eu aprendi errado e vou aprender a atitude de humildade, de respeito a todos os seres. Então, a gente tem que ter essa atitude positiva, essa atitude, sabe? A gente agora precisa agir, tomar frente. Nós, almas, precisamos tomar a frente das ações e não mais permitir que o ego, quando eu digo assim, o ego não é que é um ser à parte, né? É que essa ilusão que eu, alma, tenho, fique tomando conta de mim. Então, eu, alma, posso ser consciente dessas ilusões e quando elas se apresentam, eu posso dizer, não, eu não quero fazer mais isso. Eu quero fazer outra coisa. E dizer não. Então, chegar ao ponto de ser autoconsciente, se diferenciar desses egos, né? Porque não é só esse ego dessa vida, não é, Sandra? São egos de muitas vidas. Então, a gente já aprendeu muita coisa troncha em outras vidas, muitas coisas erradas. Já fomos pessoas violentas, já fomos pessoas invejosas, já fomos... E, às vezes, a gente ouve essas falas dentro da gente, né? Por quem é esse cidadão tão irritado que existe dentro de mim, né? Que personalidade foi essa? Que vida foi essa que eu vivi e que eu me tornei, assim, que criei esse ego tão estranho? Então, a gente tem, como você sabe, a gente tem que olhar para esse ego e dizer, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Eu não quero mais isso. Mas aí a gente precisa ter esse diálogo, você sabe disso. E nesse momento é o ego verdadeiro, que é a alma falando com os diferentes personagens que essa alma viveu e que absorveu tudo isso. Então a gente tem que se perceber diferente de tudo isso, enfrentar e ter uma atitude justamente que vai combater, né? Então, se eu sou muito agressivo, eu tenho que, se eu tenho um ego que é muito agressivo, né? Eu não vou aderir a ele, eu vou agora me submeter e vou fazer tudo que vai combater, né? Esse ego. Seria o equivalente a apagar o vidro quebrado, né? Pedir desculpas, não adianta só pedir desculpas no sentido espiritual, psicológico, né? Seria comprar o vidro e instalar lá. Então, vou até a pessoa humildemente, né, e peço desculpas. Seria a reparação aí necessária. Exatamente. Obrigada. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez, né, a todos vocês. A gente, como eu falei, tem um pessoal esperando, a gente vai fazer aqui mais um programa.
E sempre é um prazer muito grande estar com todos, tá bom?